Oi, eu pensei em gravar um outro videozinho, mas eu tava deitado, né? Aí eu pensei, vou gravar deitado mesmo. Tô aqui deitado no chão da sala, olhando pra minha estante. Meu Deus, irmão, minha estante de livros, coisa linda. Aí nessas brincadeiras acabou que o negócio caiu na minha testa, né? Por isso tá desse jeito assim. Mas tudo bem. Bem, a ideia é falar sobre, novamente, o que é e por que é história. Né? Tem gente que diz por aí que defende aquele troço de escola sem partido. Né? Em geral, quando eles defendem escola sem partido, eles estão querendo dizer escola sem ensinar nada do que a gente não concorde, porque partido é tudo que a gente não concorda. É uma visão meio ignorante e só abraça quem realmente não percebe que todo tipo de posicionamento ideológico está se colocando em um ponto de vista ideológico. Duh! Se você é contra o comunismo, então isso é uma ideologia anticomunista. Se você é contra o capitalismo, ideologia anticapitalista. Tudo é ideologia. Tudo se filia oficialmente ou não a um partido. Bem, então as pessoas que defendem esse negócio de escola sem partido e tal, eles defendem que a história tem que ser reestruturada e revista, né? Porque as pessoas que têm ensinado história têm ensinado com o viés marxista, marxismo cultural de Antônio Gramsci, né? Que é o grande demônio do comunismo, do marxismo, da esquerda e blá blá blá, que é o que dizem, né? O marxismo cultural, que tudo tem marxismo, oh meu Deus, é uma praga que tem que ser destruída com DDT, ou vamos acabar com o marxismo cultural. Bem, aí acaba com o marxismo cultural para instalar outro viés ideológico cultural, que não é escondido de ninguém, né? Que fala, não, porque nós somos uma sociedade judaico-cristã, então ideológico, né? Então tem um partido ideológico judaico-cristão, mas se a escola sem partido não deveria ter. Mas ainda assim, para a história é o seguinte, quando alguém ensina história, alguém poderia dizer, não, tem que narrar os fatos sem partidarismo, sem interpretar, tem que só narrar os fatos que aconteceram. Primeiro, tem um ponto. Tudo na história vem de interpretação. Se nós estamos lidando com coisas que já passaram, se nós estamos lidando com pessoas que não podem mais falar, todos os textos, todos os artefatos, tudo que a gente olhar, a gente vai ter que interpretá-los sobre como eles deveriam ter sido usados, como eles foram usados. Tá? Então, interpretação é fundamental. Aliás, é uma das características humanas, é a capacidade de interpretar. Se alguém quer uma história sem interpretação, essa pessoa está querendo retroceder a sua mente maravilhosa, que é a mente humana capaz de fazer interpretações coerentes. Isso é legal, isso é o mais legal. Que as nossas interpretações históricas, de fato, quando a gente começa a dar uma aula explicando como era a escravidão, explicando como eram as guerras, nossa, isso é fato, né? Mostra como a interpretação faz sentido. Bem, e a questão também é o seguinte, história a gente tem que selecionar. A gente não simplesmente fica jogando fatos históricos daqui para ali, dali para aqui, tá? A história é uma questão seletiva. A gente não simplesmente fica narrando sem se preocupar com o que estamos narrando. Na verdade, a gente fala de história a partir do presente. As questões, as dúvidas, as curiosidades do mundo atual nos fazem olhar para a história e perceber que a história tem questões que podem responder às dúvidas atuais. Então, na hora que eu vou contar uma história, eu conto ela com uma finalidade. Com a finalidade de responder dúvidas do tempo presente. Com a finalidade de trazer soluções para questões atuais. Mostrar como erraram, por que erraram, de onde vieram, como fizeram, como alteraram, o que perdeu sentido, o que se ressignificou, o que desapareceu. Então, para isso eu tenho que selecionar. Não basta simplesmente eu sair contando por aí, porque foi assim, assim, assim aconteceu, e depois assim, assim, assim aconteceu, e depois assim, assim, assim aconteceu. Eu primeiro tenho uma dúvida presente. Eu tenho minhas dúvidas, minhas indagações, e como historiador eu vou para o passado. No passado eu procuro ver onde a minha dúvida pode ter uma semente de luz, um foco de resposta e algum sentido para trabalhar. Bem, gente, história precisa ser seletiva. Vamos pensar nisso e vamos fazer boas seleções daquilo que é
história.